estamos aqui de volta para o nosso curso aqui do Clube 71, curso de liderança de alto impacto. Nós estamos hoje na nossa aula de número 19, ou seja, já estamos quase no final da nossa jornada desses primeiros 21 dias do ano aprendendo aqui sobre liderança. Então você que está chegando, seja bem-vindo para a nossa aula de número 19, onde nós falaremos de mais um líder que marcou a história. Então, eu quero dar as boas-vindas a todos e nós vamos preparar aqui para a nossa aula de hoje, que eu tenho a certeza que também vai trazer um conteúdo extraordinário para você e que você aprenderá mais alguns princípios e alguns passos aí na sua jornada de liderança. Então, você que está chegando, deixa aí para os colegas da aula um bom dia, para nós um bom dia, da onde você está falando, e também se você já quiser deixar uma pergunta, uma dúvida da aula anterior, ou caso você queira deixar aí uma frase, uma ideia, um princípio, uma lei da liderança que muito impacto causou na sua vida, deixa aí para que a gente possa já ir criando a interação aqui na nossa aula, certo? Então vamos lá, eu quero hoje falar de mais um líder, mais um homem que está na nossa lista e que marcou muito a história com os seus feitos. Então você está convidado a fazer essa jornada conosco. Eu já falei aqui, estou trabalhando para que depois de amanhã será a penúltima aula e depois da manhã a nossa última aula. Estou trabalhando para que eu possa aí fazer uma surpresa para aqueles que têm sido fiéis, pessoas que são fiéis aí ao nosso trabalho, pessoas que se comprometem a levantar às 7 da manhã para assistir a aula aqui no Clube 71. Então, eu quero dar bom dia a todos. Já está aqui conosco o Alexandre. Alexandre é do Brasil. A Silvia, que é da Itália. O Eldo, que é de Angola. Eu sempre falo para as pessoas, quem é de longe chega primeiro. Eldo, Angola eu acho que já está sol alto. Itália também já está sol alto. Mas Estados Unidos, por exemplo, ainda está alta madrugada. Estados Unidos deve estar o quê? Uns 4 da manhã? Sim. 3, 4 da manhã. Então, pessoal, tá de parabéns por assistir aí às nossas aulas. Gente, vou falar de um líder hoje, um líder que tem muito a nos ensinar, porque é um líder que nos ensina tanto pela positiva como pela negativa. Um líder que fez muitos acertos, mas um líder que cometeu também muitos erros. Mas ao final a história termina bem e o impacto é gigantesco. Então hoje a gente tem aprendizagem das duas maneiras. Berenice, dos Estados Unidos, que já é aluno nascido aqui, então já vou sabendo quem é quem e de onde nos assiste. Então, vamos lá. Sulamita de São Nicolau, Alexandre do Brasil, de Angola, Silvia da Itália e por aí afora. Gente boa, vamos lá então. Antes de eu avançar, deixa eu dar uma informaçãozinha rápida aqui. Olha, muita gente mesmo, está enviando mensagem com respeito a uma coisa que eu já comentei aqui algumas vezes no nosso curso, que é a questão de próximas aulas, né? Isso é sinal de que esse curso de liderança foi muito bom. Fato é que as pessoas já querem saber dos próximos cursos, tanto online quanto presencial. A gente faz online, como esse aqui, e a gente faz presencial em todas as ilhas e em vários países. Já estivemos na Coreia do Sul, já estivemos nos Estados Unidos, na Holanda, em Portugal, no Brasil, entre outros países, São Tomé, Moçambique, que a gente já fez treinamentos aí de alto impacto. Mas além dos treinamentos também a gente tem as mentorias. Então, eu falei aqui, acho que 2 dias atrás, sobre mentoria, e aí muita gente já enviou mensagem perguntando sobre as condições para participar da mentoria. Gente, deixa eu falar muito rápido aqui. Olha, a questão das mentorias funciona da seguinte maneira. Você, para ter acesso,
precisa, uma das coisas é estar no grupo, no Clube 71. Eu vou deixar aqui esse código. Se você está no computador, é só apontar o seu telemóvel, se ele tem um aplicativo que lê, ou se ele já, de origem, já vem com um leitor de código QR, ele vai jogar você direto para o grupo. Aí você entra lá e lá a gente dá todas as informações, certo? Todas as informações no grupo, já tem um número ali de aproximadamente 30 pessoas, já estão no grupo depois que eu criei ele. Acho que uns 3, 4 dias para cá já entrou uns quase 30 pessoas lá no grupo, que são pessoas o quê? Que estão interessadas nas informações. Então por lá eu dou toda a informação. Tá, mas eu não tenho como ler esse código que está aí na tela para entrar no grupo. Então você vai fazer o seguinte, você vai deixar aqui nos comentários: eu quero fazer parte do grupo. Aí eu mando o link para você no seu Messenger, tá bom? E se for uma pessoa que já tá no nosso cadastro, a gente pode mandar também para o SMS, tá bom? Então deixa aí nos comentários se você quer fazer parte do grupo. Lá você vai ter as informações dos cursos, que vai ter aqui tanto online quanto presencial na sua ilha ou no seu país. E lá também você vai receber as informações primeiro, antes de eu divulgar para o público, antes de colocar no site, antes de enviar para as pessoas que já estão no banco de dados. Afinal, são mais de 10 mil alunos, acredite se quiser. Mais de 10 mil alunos pelo mundo já passaram por nossos cursos. Nesses últimos 10 anos, calculei só os últimos 10 anos. Nosso banco de dados, temos mais de 10 mil alunos pelo mundo, já participaram em cursos de liderança nosso. E desses 10 mil, quando eu abro a mentoria, alguns deles querem fazer. Para vocês terem noção, tem gente, todas as espécies, tem político, tem assessores, tem diretor de escola, tem empresários, já estão lá no grupo que querem mentoria. Se você quer, a gente trabalha. Eu fechar aqui porque não é para fazer propaganda, é para a gente falar de liderança. Falar aqui 3 tipos de mentorias rapidamente que a gente dá. Primeiro, a gente dá mentoria profissional. Mentoria profissional. Você tem a sua empresa, você é um profissional liberal, você precisa de ideias, uma questão de projetar a sua vida, de trabalhar as suas emoções, os seus relacionamentos, mas também você precisa de alta performance, você deseja uma promoção, você deseja chegar a um cargo de liderança no seu trabalho ou levar a sua empresa, o seu negócio a um patamar maior. Eu trabalho com você a nível de mentoring, ok? Mentoring trabalha a questão da pessoa em si, sua ideia, seus projetos, a ideia. Não vamos trabalhar a questão técnica. Questão técnica, você contrata um especialista em finanças, um especialista em clima organizacional. Não, é para trabalhar você. Então, mentoria profissional para a pessoa em si, para ela se preparar e encarar o seu crescimento profissional. Nós damos mentoria acadêmica. Um aluno que está com dificuldade de acompanhamento na universidade, na escola, problema em fazer a sua dissertação, a sua tese, a gente orienta sobre isso. Afinal, meu doutoramento é sobre educação, então nada melhor. E uma terceira mentoria que nós damos é a mentoria ministerial. Pela minha experiência, pelo meu know-how em desenvolvimento da igreja, um dos meus mestrados também é sobre desenvolvimento estratégico, então eu dou mentoria para pastores, para líderes religiosos, líderes de ministérios, se cuida de algum departamento dentro da igreja. Essa mentoria é para você. Dito isso, então a gente termina aqui. Como é que você faz? 2 maneiras. Lê esse código e entra no grupo, que lá eu vou disponibilizar todas as informações. Antes de enviar e-mail para quem está no nosso banco de dados, antes de colocar cartaz na internet, antes de falar em qualquer outro lugar, eu vou falar nos 2 grupos, para quem está no grupo Legado 21 e Clube 71, certo? E a outra maneira é deixar aqui nos comentários: eu quero fazer parte do grupo, eu quero fazer uma mentoria. E aí eu ou alguém da minha equipa vai entrar em contato com você, porque a gente tem representante em outras ilhas e outros países. A gente quem? Instituto Cabo Verdeano de Liderança, que eu sou o CEO, ok? É por lá que a gente trabalha. Muito bem, posto isso, então vamos para a nossa aula de hoje. E hoje nós vamos falar aí sobre um líder que marcou a história. Também você pode seguir-nos nessa rede social aqui. Lá a gente deixa todos os dias várias informações, vários princípios, várias ideias. Então siga lá na nossa página, que a gente atualiza todos os dias, tá bom? Deixei aqui para vocês a rede social para vocês seguirem. Vamos lá para o nosso texto base que a gente vai usar hoje.
Mas você está falando, para quem está chegando agora, você está falando de liderança, 21 líderes. Quem são esses 21 líderes? Quando eu quis escolher um critério para selecionar os líderes, falei, eu vou selecionar líderes com um critério. E como eu falei anteriormente, eu conheço bem a história, nós selecionamos líderes que estão na Bíblia. Não, mas então é pregação? É coisa de igreja? É coisa de religião? Não. É só o líder, nós vamos pegar esse líder da Bíblia, afinal ele viveu numa outra época, com menos condições, mas conseguiu impactar milhares de pessoas. Tem o líder que a gente vai falar hoje, ele só numa preleção, só num discurso dele, ele conseguiu nós já falamos aqui, lei da ligação e lei da aceitação. 3.000 pessoas, uma pessoa que consegue falar com o público e 3.000 pessoas aderem ao seu projeto, não tem como esse líder não ter marcado a história. Estou falando no seu primeiro discurso público, 3.000 pessoas. Então é por isso que eu escolhi líderes que estão na Bíblia só por uma questão de coerência, mas nós não vamos falar da Bíblia, não vai ser pregação, não vai ser coisa de igreja, é liderança pura. Eu vou falar hoje de 5 princípios de uma liderança, tanto para o bem como para o mal. O interessante do líder de hoje é que ele nos ensina tanto princípios através de acertos, mas também através de erros. Isso que é o interessante do líder de hoje. Então vamos ler a história para a gente entender quem é este Utan. Olha assim, diz aqui no livro de Lucas, diz assim no livro de Lucas, no capítulo 5, vamos ler 3 versículos, 3 ao 5. Diz assim, olha, e ele entrou em um dos barcos, que era de Simão Pedro, e lhe pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando ele terminou de falar, disse a Simão, velejai para o mar profundo e lançai as redes. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, nós trabalhamos a noite toda, e não apanhamos nada, mas segundo a tua palavra, nós lançaremos as redes. Olha o texto. O que está acontecendo aqui? Nós estamos falando hoje de um líder que era um pescador antes de se tornar um grande líder, que era um pescador sem conhecimento, sem estudos, era uma pessoa que a única coisa que ele sabia fazer era pescar, mas vai ser uma pessoa que depois de um treinamento, depois de um estágio de 3 anos, no seu primeiro discurso público, 3.000 pessoas aderem à sua ideia, aderem ao seu projeto e aderem ao seu movimento. Então, é um líder destacado. Uma pequena diferença. Eu falei Simão, porque Simão é o nome dele. Mas depois que ele entra, que ele se torna líder e depois que ele desenvolve o seu trabalho, ele passa a ser chamado, ele recebe o nome de Pedro. O que é Pedro? Pedro significa, todo nome tem um significado. E Pedro significa pedra. Pedra, ou seja, aquilo que é onde a coisa se sustenta. Vamos lá então falar os princípios que a gente aprende aqui com Pedro. Primeiro princípio, o bom líder, ele aprende com os seus erros. Um bom líder, ele aprende com os seus erros. Eu já falei aqui que um dos maiores aceleradores de crescimento, um dos maiores potencializadores, de liderança são 2 coisas. Problemas, dores e erros. 3 coisas. Problemas, dores e erros. Se você souber lidar com essas 3 coisas, você sai do zero ao líder de excelência em pouquíssimo tempo. Se você sabe lidar com a dor e o sofrimento, tanto seu quanto dos outros. Como é que eu lido com a dor e com os problemas meu e dos outros? Provendo solução. Nós já falamos aqui em várias aulas. O líder, ele promove soluções inovadoras para os problemas que ele tem e para os problemas que o seu público também enfrenta. Se você se tornar perito em resolver os problemas da dor ou dos problemas que a sua sociedade, que a sua comunidade ou que a sua própria vida tem, você acaba se tornando uma autoridade e vivendo uma vida de abundância e não de sobrevivência. Então, você precisa lidar com isso. E uma terceira coisa são os erros. Quando você comete erros, ou quando mais alguém comete erros, porque o livro da sabedoria de liderança nos diz que o líder sábio é aquele que aprende não só com os erros, mas principalmente com os erros dos outros. Aí você tem um aceleramento no seu crescimento enquanto líder.
A pressa é inimiga da perfeição. Qual que é o problema de Pedro? Pedro é muito apressado. Por que Pedro comete então tantos erros que os outros colegas não cometiam? Pedro era apressado, ou seja, Pedro é do tipo que fazia e depois pensava. E isso é contra a liderança. Você precisa pensar e depois agir. Então nunca haja de cabeça quente. Então nunca age à pressa. Eu falei aqui anteriormente, nunca seja o primeiro a falar. Era um dos outros problemas que Pedro tinha. Pedro agia muito rápido. Pedro não pensava antes de agir, ele falava rápido demais. E quando você age muito rápido, e quando você fala muito rápido, você comete mais erros. O líder, ele precisa ter atenção quanto à pressa que ele age. Ele precisa pensar antes e agir depois. E não o contrário, que é agir para depois pensar sobre a sua ação. O líder pensa e depois age. O líder pensa e depois fala. Nós já falamos aqui um dos princípios que é não falar primeiro, mas também não falar por último. Já ensinei para vocês isso aqui. Quem fala primeiro comete o erro de falar coisa errada, porque ele não sente o clima, ele não entende o que as outras pessoas estão pensando, ele não sabe qual é a raiz do problema, ele não entende a dor das pessoas e ele propõe uma solução sem primeiro ouvir. Primeiro você ouve, depois você fala. Mas também você não fala por último, porque falar por último, você vai falar que todo mundo já falou, não tem importância que você vai falar. Então você tem, sempre na vida, tudo é uma questão de equilíbrio. O que eu sempre faço? Eu deixo umas 2, 3 pessoas falar. Ou se fala, vamos ter aqui uma roda de conversa. Por exemplo, esses dias estou no fórum, vou ser preletor hoje, então se você quiser assistir, no fórum Pensar São Vicente, que está aqui, empresários, embaixadores, boa parte do governo de Cabo Verde, os maiores empresários estão aqui, os presidentes das câmaras municipais, quase todos eles estão aqui nesse fórum e hoje eu vou ser um dos preletores às 11h30. Se você quiser assistir, entra na rede social Câmara Municipal de São Vicente, 11h30 vai ter uma live em que eu estarei fazendo a preleção lá, falando sobre educação para o desenvolvimento. E nesse fórum, por exemplo, eles abrem para rodadas de perguntas, depois que os preletores falam, foi ontem, os 2 dias, e hoje, o 3º dia, hoje fecha. E a minha palestra será uma das últimas. Mas abre-se uma primeira rodada de perguntas, normalmente para 4, 5 pessoas. Eu não falo na primeira rodada, não levanta a mão. Quando abrir a segunda rodada, normalmente são 3. Quando abre a segunda rodada, eu levanto a mão. Porque eu não quero falar primeiro para não correr o risco de ir contra o clima, de falar coisa errada, sem sentir como é que está a temperatura, o ambiente, os problemas, as dores de quem está ali. Então eu falo na segunda rodada, porque a terceira já tem a discussão, já está muito andada, já se deu muita opinião, e a sua opinião ela dilui em meio a muitos. Ou às vezes no final ninguém já quer ouvir, todo mundo já quer que a coisa termine, o problema seja resolvido. Então você tem que ter cautela. Eu falo ali no meio, porque eu já tenho uma ideia do que está acontecendo, mas também já não estou sendo repetitivo. É inteligência de falar em público. Mas Pedro não era só por falar. Pedro, ele agia por impulso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eles vão para prender Jesus, Pedro está na cena. Os adversários se aproximam, ele saca da espada e ele corta a orelha da primeira pessoa que estava na frente. Ou seja, ele quer guerra. Tudo para ele é uma questão de guerra, é resolver rápido. Ele era, acho que é uma cultura do pescador, ele não tem tempo, ele tem que agir rápido, senão ele perde o peixe, senão ele perde a rede. Então, acho que era do instinto de Pedro, agir muito rápido. O líder que age por impulso comete muitos erros. Escreve aí no comentário. Líder que age rápido e fala rápido comete mais erros. Escreve aí no comentário. O líder que fala rápido e age rápido comete mais erros. O líder que age e fala muito rápido comete mais erros. Coloca aí nos comentários. Por que tem que colocar nos comentários? Por vários motivos. Primeiro, porque a gente cria uma interação. É uma aula, não é um discurso. Então, se é uma aula, fazem perguntas, coloquem as opiniões. Isso é bom para a gente ir interagindo e eu vou vendo aqui. Como a Jerusa já fez, como o Hélio já fez, como a Rosa Martins já fez, deixar aí nos comentários. A segunda coisa é que quando entra um curioso, ele vai ver uma live de 30 e poucos minutos, ele vai falar, é muito tempo, eu não tenho 30 minutos para assistir, mas deixa eu só ver o que as pessoas estão comentando.
Aí ele vai ver e ele vai ter um impacto tão forte, com ideias tão forte que você vai deixar, que você já impacta a vida de alguém. Sem fazer muita coisa, você já levanta a curiosidade, já atiça o desejo de aprender de alguém. Então, por isso que eu peço para você colocar nos comentários. Uma outra coisa que você pode fazer, duas coisas, rapidamente, é você aqui embaixo, nesse lado aqui, mas aqui embaixo, pronto, aqui embaixo, vai ter um botãozinho com um coração, clica nele. Por que eu tenho que clicar no coração? É porque se você clicar no coração, a rede social que a gente está fazendo a live, entende que a coisa é boa. Se a coisa é boa, ela vai mandar para mais pessoas. Aí todo mundo, quando pegar o seu smartphone, abrir a rede social, ele já coloca já para a pessoa, está acontecendo uma coisa boa, porque todo mundo está dando coraçãozinho, está dando likes. Ou você pode fazer ainda muito mais. É clicar no botão também que está aí embaixo, em partilhar ou compartilhar e enviar naquele grupo de família, naquele grupo da escola, naquele grupo do trabalho. Fala, gente, estou assistindo um curso de liderança muito bom e eu quero compartilhar com vocês para que também vocês possam aprender, certo? A live ela fica salva aqui por 24 horas, mas depois de 24 horas ela só fica hospedada na outra plataforma. Qual plataforma? Aquela plataforma, rede social vermelha que todo mundo coloca vídeo. Eu não falo aqui porque se eu falar, se tem coisa que ajuda, tem coisa que prejudica. E coisa que prejudica é quando você está numa rede social e você fica falando o nome da outra. A inteligência artificial, o algoritmo daquela rede social, ela bloqueia e não manda para as pessoas. Ele está fazendo é propaganda da concorrência. Entendeu como é que funcionam as coisas? Por isso que eu não posso falar. Mas se você sabe qual que é aquela rede social da cor vermelha, tem aquele playzinho branco no meio, é lá mesmo. Lá vai estar Osiel Moraes, se procura, e lá você tem todas as aulas hospedadas por tempo indeterminado. Vamos lá então falar do nosso segundo princípio. Primeiro, o líder que age rápido e que pensa rápido. E o líder que age rápido, pensar rápido é bom, mas não pode agir rápido e falar rápido. Então, o nosso primeiro princípio foi, o bom líder, ele aprende com os erros. Se você erra muito, porque se fala rápido e porque se age rápido, então você precisa redefinir a sua maneira de agir e a sua maneira de falar. Os seus erros, porque quando você age rápido, você erra. Então você tem que aprender com esses erros. E uma das coisas que você aprende com os erros é que você deveria falar mais devagar, esperar um pouquinho para falar e pensar antes de falar. Segundo princípio que a gente vai aprender hoje na liderança, é que liderança, o bom líder, ele precisa entender que liderança exige disciplina. O líder tem que ser disciplinado. Vou perguntar aqui para vocês, deixa aí nos comentários, se você faz isso. Quem levanta de manhã e já tem a sua agenda do dia pronto? Por exemplo, antes de ir dormir, você deixa a agenda do dia pronto. Mas a minha vida é tão calma, eu tenho pouca coisa para fazer. Para que eu preciso de uma agenda? Precisa de uma agenda. É um dos primeiros elementos da disciplina. Quando você acordar de manhã, você já sabe o que você vai fazer durante o dia. Uma outra coisa, dá uma dica aqui rápida para vocês. Você precisa fazer as coisas mais difíceis pela manhã. Uma das coisas difíceis que eu faço no dia é o meu exercício físico. Então, é a primeira coisa que eu faço. Eu levanto da cama, faço o meu devocional da manhã, minha meditação pessoal. Então, cuido já da minha parte espiritual. Depois vou cuidar da parte física. Olha como é que eu faço. Primeira parte espiritual, depois a parte física, exercício físico. Terceiro é o curso da parte intelectual. Eu vou fazer meu curso de inglês, que é a minha área fraca. Meu calcanhar de Aquiles hoje, eu não falo inglês, eu preciso. Já perdi muitas oportunidades na vida e dou esse conselho para você. Aprenda uma língua estrangeira, de preferência o inglês. Então eu vou cuidar do intelectual, que é fazer a minha aula de inglês. E eu tenho uma segunda aula que eu faço, que é numa área que eu já falei para vocês, que eu não sou bom, mas eu quero tornar, que é na área do marketing digital. Ou seja, entender como é que funciona esse mundo digital das redes sociais, da internet, como é que a vida flutua aqui, porque o futuro vai ser na internet. Quem não se prepara fica para trás. Então eu estou adaptando a inglês e ao digital. Preciso fazer esses dois cursos logo de manhã. Depois eu cuido da minha agenda. Isso é disciplina. O líder precisa ter disciplina. Deixa aí nos comentários, deixa eu ver se tem alguém. Quando você vai dormir à noite, você já deixa uma... E não é na cabeça, gente. Você precisa aprender a fazer isso. É no papel, deixar a agenda no papel.
De preferência colar se você trabalha no escritório, colocar numa coisa que você fica olhando para ela. E aí quando você cumprir uma tarefa, você vai lá, você risca. Tarefa cumprida. Porque ao final do dia você precisa fazer duas coisas. Ver o que você fez durante o dia e ver o que você não fez, para pôr na agenda. Se você vive sem uma agenda, sem disciplina, o que aparecer? Aí chega um amiguinho, vamos tomar um café, você vai. Aí chega uma amiguinha, vamos falar um pouco da vida dos outros, você vai. Aí chega alguém e fala, estou sem vontade de trabalhar, vamos dar uma volta. Aí você vai. Porque você não tem agenda. Se você tem uma agenda, você sabe o que é prioritário, você foca na sua agenda e principalmente você foca naquilo que é mais difícil, naquilo que vai gastar mais energia, naquilo que você sabe vai gerar mais estresse. Por quê? Porque de manhã você está com mais energia, mais ânimo, você está menos cansado para enfrentar as grandes batalhas. Se você deixar uma coisa difícil para o final do dia, provavelmente você não vai fazer, você vai adiar, você vai procrastinar, que é outro problema do indisciplinado. O indisciplinado ele procrastina. Tem muitas ideias, ideias inovadoras, soluções eficientes, mas procrastina, vou fazer amanhã. Eu preciso criar uma live como essa para ensinar pessoas na minha área. Mas eu vou fazer isso amanhã. Eu vou fazer isso depois. Eu preciso ter mais dinheiro. Eu preciso ter mais capacitação. As pessoas ainda precisam me conhecer melhor. Não, começa a fazer hoje. Se eu fosse viver para as condições, não estaria fazendo essa live. Por quê? Provavelmente você esteja percebendo do lado de lá. A imagem não é tão boa, o som não é tão bom, o cenário não é dos melhores. Eu estou sentado, não gosto da aula sentado, gosto da aula em pé. Ou seja, muita coisa não está como eu queria. Mas eu tenho duas opções. Ou eu faço com o que eu tenho, ou eu não faço. Entre não fazer e fazer com o que eu tenho, eu sempre vou fazer com o que eu tenho. Porque hoje é o tempo aceitável. Então, se você não é disciplinado, começa a se disciplinar. E uma das maneiras de se disciplinar é fazendo a sua agenda. Outra coisa que você pode disciplinar é tendo uma mentoria. Porque se você não consegue colocar as suas ideias em práticas, se você não consegue desenvolver o seu trabalho, a sua agenda, você não consegue crescer, é porque você não tem a orientação suficiente para desenvolver profissionalmente, para desenvolver a nível dos seus relacionamentos, para desenvolver a nível das suas crenças, da sua filosofia de vida, do seu estilo de vida. Você precisa disciplinar como? Tendo um mentor que vai ajudar, que vai ligar para você toda semana e dizer o seguinte: Sulamita, Alexandre, Berenice, como é que está o que nós combinamos? Eu ligo toda semana para os meus mentorados, para as pessoas que fazem mentoria comigo. A gente tem uma conversa. Deixa eu explicar rapidamente, já que eu já entrei nesse assunto. Como é que funciona a mentoria? A gente vai fazer de duas maneiras. Vai ter tempos como esse, que eu vou sentar com todos os meus mentorados numa aula. Eu vou falar para eles sobre, por exemplo, procrastinação. Ensinar para eles como evitar a procrastinação. É uma aula coletiva. Aí eles dão opinião, fazem pergunta, numa plataforma onde todos podem entrar e a gente faz virtualmente, já que eu não posso ter todos os meus mentorados presenciais. Uma segunda maneira é quando eu vou num país e numa ilha que eu tenho um número bom de mentorados, eu convido eles para um café. Eles conhecem uns aos outros, isso se chama network. Conhecem uns aos outros, trocam ideia e a gente conversa. E uma terceira maneira, a gente faz ou encontro presencial ou virtual, mas especificamente e individualmente com cada mentorado, pelo menos uma vez por semana. Tem mentorados que tem uma vez por semana, tem mentorados que uma vez a cada 15 dias e tem mentorados que é uma vez por mês, dependendo do tipo de mentoria que eu e você acertarmos. Então é dessa maneira que a gente trabalha. Aulas coletivas, mas também encontros individuais, quer seja presencial, se eu estou ou se você está no mesmo lugar que eu, mas também pode ser virtualmente. Por exemplo, meus mentorados dos Estados Unidos, de Portugal, da Angola, a gente faz por aqui, virtualmente. Entendendo? Isso ajuda você com a disciplina. Então, Pedro, que é o líder que nós estamos falando hoje, que marcou a história e fez um movimento extraordinário, que até hoje, Pedro viveu mais de 2000 anos atrás, e até hoje nós estamos aqui falando dele. Fato é que a história dele foi estrondosa e cumpriu bem a sua missão e impactou pessoas, mas ele tinha um problema de indisciplina. Ele queria resolver todas as coisas na briga, todas as coisas no grito. Ele é o primeiro a sair na frente. Então ele era indisciplinado, ele não tinha muito controle. Ele era o que der na gana, o que vier à cabeça naquele momento. Então, para ele puxar da espada e cortar a orelha de alguém, sem problema. Para ele descer no mar e andar por sobre as águas, ele fazia sem problemas.
perguntava uma coisa, era o primeiro a responder. Houve até momento que Jesus perguntou uma coisa para os discípulos e Pedro respondeu. E Jesus disse para ele assim: cala a boca, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Porque Pedro respondia muito rápido e falava besteira. Jesus fala: cala a boca, Satanás. Chamou Pedro de Satanás. Para você ter a ideia de como Pedro era apressado e como Pedro era indisciplinado. Mas aqui é para nós falarmos de princípio de liderança. Outra coisa na liderança que você precisa ter é consistência. Você não pode começar todos os dias uma coisa e abandonar. Se tem problema com isso, você precisa de orientação. Você precisa de disciplina. Eu começo uma coisa, tenho uma grande ideia, faz um dia, uma semana, desiste. Não, você tem que fazer a coisa até que ele dá certo. Não é uma tentativa. Se é o que você gosta, é a sua paixão, é o que você tem conhecimento, então faz até dar certo. Não desiste. Pedro vai ser preso por causa da sua ideia, da sua visão, da mensagem que ele passava para as pessoas. Pedro vai ser preso. Pedro vai ser açoitado. Pedro vai perder a vida por causa da sua ideia. Mas ele não desiste. Ele vai até a morte. Pedro é executado por causa da sua mensagem. Pedro foi um mártir por causa da mensagem, por causa da missão e por causa do seu propósito de vida. Eu já falei aqui para vocês. A gente vai entrar em causas na nossa vida que, às vezes, a nossa vida vai também estar em causa. E a gente não pode dar para trás. Tem que ter consistência e enfrentar as oposições. Pedro enfrentou todos que se opuseram a ele. Ele tinha certeza do que estava fazendo. Quando o líder tem certeza, tem convicção, melhor dizendo, quando o líder tem convicção do que está fazendo, não tem medo nem da própria vida. Coloca aí nos comentários. Quando o líder sabe o que está fazendo, quando o líder tem convicção do que está fazendo, quando o líder tem consciência do que está fazendo, não tem medo de colocar em risco até a própria vida. Coloca aí essa ideia nos comentários. O líder que tem convicção do que está fazendo não tem medo nem pela própria vida. Então, isso é disciplina. Vamos lá para eu não extrapolar o tempo. O nosso terceiro princípio: o bom líder, ele age pelo talento e não pela posição que ocupa. O que dá força para o líder, o que dá motivação para o líder, o que dá condição para o líder exercer uma boa liderança é o talento, é a competência, é a capacidade, e não o cargo, e não a posição, e não a cadeira que ele senta. Você quer me ajudar? Põe aí no comentário. O líder age por competência e não por posição. Coloca aí. O líder, ele age por competência e não por posição. Porque o líder competente, ele traz ideias, ele traz projetos, ele traz motivação. O líder que age por posição, ele age sob pressão, ele age sob ameaça, ele age sob autoritarismo, com autoritarismo. Mas quando o líder é talentoso, ele ensina, ele motiva, ele instrui, ele direciona, ele capacita. Quando ele age por posição, ele manda e os outros têm que obedecer. Ele chantageia e os outros têm que trazer resultado. Ele põe pressão e os outros têm que dar resposta, os seus liderados. O líder tem que agir por talento, por competência e não por autoridade, e não por posição que ocupa, e não pelo cargo que está. Você já deixou aí nos comentários? O líder age por talento, por competência e não pelo posto que ocupa, pela posição que ocupa. Nós precisamos aprender isso. O bom líder, ele coloca em prática o seu talento, a motivação do líder e a maneira que ele pensa e age está muito atrelada à sua motivação. Por que ele está na liderança? É para mandar nas pessoas? É para ter fama? É para ter reconhecimento? É para ganhar dinheiro? É um líder que age por posição. Agora, é um líder que a sua motivação é ajudar os outros, é mudar o mundo, é resolver o problema da sociedade, é fazer com que pessoas, famílias, sociedade tenham uma transformação de vida. É um líder que age por talento e por competência. Mas quando o líder chega na posição por amiguismo, por favoritismo, por politiquice, porque derrubou a mais alguém, ele vai ter que manter a posição. Aí o talento já não fala, porque ele não chegou ali por mérito, ele chegou ali por meios escusos. Então ele vai manter a posição. Já falamos disso nas aulas anteriores. Por causa da insegurança, então ele vai ameaçar, ele vai chantagear, ele vai pressionar, ele vai até perseguir os seus liderados, porque ele tem medo de perder a posição. Então o bom líder, ele
age pelo talento e não pela posição. Um dos erros, por exemplo, que a gente acha em Pedro. Pedro comete muitos erros. Se você quer aprender com erros, aprende com Pedro. Pedro, ele chega num lugar e as pessoas levantam uma oposição contra eles. Pedro volta para Jesus e diz o seguinte: Senhor, manda que desça fogo do céu e consuma todos esses homens. Isso é abuso de poder. Isso é abuso da autoridade. As pessoas não são obrigadas a fazer o que você está fazendo. É você que tem que praticar duas leis. A lei da aceitação e a lei da ligação. A lei da ligação, nós já estudamos aqui em aulas anteriores, a lei da ligação diz que você precisa estabelecer uma ligação com as pessoas. Através de quê? Falando para as pessoas o que, o porquê antes do quê. O porquê que você está nessa jornada, o porquê que você é líder, o porquê que você tem essa ideia, antes de falar o que elas têm que fazer. Essa é a lei da ligação. A lei da aceitação é quando o seu discurso, é quando a sua ideia, é quando o seu projeto mostra para as pessoas que elas têm benefício com isso e não você. A lei da aceitação é mostrar para as pessoas que elas podem chegar a um lugar melhor e ser pessoas melhores se aderirem ao seu projeto. Então, é isso que tem que fazer. Não é chegar e falar, se vocês não querem, então vou tacar fogo em todo mundo, vou cortar salário de todo mundo, vou demitir todo mundo. O líder, ele age por talento e não por posição. Vamos lá. Penúltima ideia que nós vamos trabalhar hoje é que o líder precisa entender que novas iniciativas precisam de novos modelos de execução. Ontem nós falamos aqui na aula de líder tem que manter os princípios e os propósitos, mas tem que mudar os métodos constantemente. Não foi o que nós aprendemos, um dos princípios que nós aprendemos ontem. Os propósitos e os princípios mantêm-se, mas os métodos mudam todas as vezes que forem necessário. Então o líder precisa entender que todas as vezes que ele tiver uma nova ideia, ele precisa achar uma nova forma de executar. Porque se você tem uma boa ideia, mas executa da mesma maneira, você vai alcançar o mesmo público, você vai estabelecer o mesmo nível de mudança e você vai ter os mesmos resultados. Então, complementando o que eu falei ontem, o líder efetivo, ele consegue ver o todo, mas ele consegue ver as partes. Para quê? Para que ele possa promover uma execução, uma implementação diferenciada, inovadora e eficiente. O que é uma implementação eficiente? É uma coisa que se consegue fazer agora com menos tempo e gastando menos recursos. A receita do sucesso: fazer as coisas com menos tempo e com menos recursos, em tempo recorde e com pouco custo. Se você tornar especialista nisso, você entra num foguete na sua liderança. Não se coloca remendo novo em calças velhas. Já dizia o ditado: coisa nova você tem que trabalhá-la como nova. Se tem uma nova ideia, tem que dar uma nova roupagem a ela, uma nova conjuntura. Você não pode juntar coisa nova à ideia, à metodologia, ao lugar, ao público de sempre, senão você continua tendo os mesmos resultados. Você precisa inovar a sua metodologia, você precisa trazer inovação à sua nova ideia. Você potencializa muito mais. Você precisa contextualizar a sua ideia. O líder eficiente, ele coloca uma nova roupagem para uma iniciativa nova. Por quê? Porque ele contextualiza. Eu não posso fazer as coisas como eu fazia 10 anos atrás. A maneira de pensar era diferente. Eu já falei para vocês, se fosse 10 anos atrás, eu convocaria uma aula presencial para falar de liderança. Mas em pleno ano 2022, tem que fazer online, porque todo mundo está online. Porque hoje, principalmente por causa do momento sanitário que a gente está vivendo, as coisas têm que convergir para o online. Então é uma contextualização e tem que aprender como isso. E por último, como é que você consegue fazer isso? Três coisas você precisa para fazer uma execução eficiente. Primeiro, você precisa de mentoria, você precisa de assessoria e você precisa de especialistas. Você precisa ter alguém que já fez o que você vai fazer. Porque se é uma ideia nova, uma execução nova, quer dizer que você não tem experiência na realização disso. Então você precisa de um mentor que seja, de preferência, especialista nessa área. Mas também você precisa de especialistas que o ajudem a executar o seu projeto. Pessoas que têm talento, conhecimento e que vão trabalhar com você, certo? E para finalizar, eu vou falar então de uma lei. Hoje não falei de nenhuma lei, falei de 4 princípios e vou terminar com uma lei. Qual que é a lei? Uma das leis mais importantes da liderança.
desculpe, que é a lei da delegação. O líder bom, ele precisa aprender a delegar tarefas. O líder tem que ter a consciência de que ele não sabe tudo. Quanto mais cedo ele aprender a delegar, mais eficiente e melhor ele vai ser na sua jornada de liderança. O líder precisa ter a humildade de entender, de reconhecer que ele não sabe e não pode todas as coisas. O grande erro de muitos líderes é que eles querem fazer tudo. Porque não confiam, porque se eu fizer vai ficar melhor, e o líder põe a mão na massa. O líder só coloca a mão na massa para dar o exemplo, para ensinar. Por quê? O líder tem que ser estrategista. O líder não é técnico. O líder não é executor. O líder é para prover recursos, ferramenta, motivação, direção, capacitação. Isso que é a função do líder. Ele é para promover motivação, para promover ferramentas, para criar ferramentas e ambiente de trabalho adequado, para orientar, para capacitar os seus liderados. O líder só faz se ele precisa dar o exemplo, se ele precisa motivar, mas o líder tem que trabalhar com a cabeça, não com a mão. Não porque é humilhante, é porque se ele trabalhar com as mãos, não tem cabeça para pensar, não tem olhos para fiscalizar. Então como é que você faz isso? Delegando. Aquilo que você não é bom, tem alguém que é bom na sua equipe para fazer aquilo e não há problema nenhum em reconhecer que você não é bom. Eu já falei aqui sobre a lei do crescimento explosivo. O que diz a lei do crescimento explosivo? Que você investe 70% das suas energias, do seu recurso para fazer aquilo que você é bom. 25% naquilo que você gostaria de fazer e 5% naquilo que você detesta ou não tem capacidade nenhuma. Você não sabe fazer, você detesta, delega para uma pessoa de confiança e para um especialista. O líder precisa aprender a delegar e ter humildade de saber que uma coisa pode não ficar tão boa se ele, o líder, fizesse. Mas você vai dar a oportunidade para alguém aprender. Você vai dar a oportunidade para alguém executar. Você vai ter uma força maior de trabalho e vai evitar estresse e esgotamento. Já falamos disso aqui, o esgotamento e o estresse do líder. Por quê? Ele é muito ativo e quer fazer todas as coisas sozinho. Uma outra vantagem de delegar é que você maximiza o potencial. Se você delega, você dá a oportunidade de outro fazer. Ele vai errar. Se eu fizesse, eu acertaria. Deixa ele errar, ele aprende. Aí você terá a oportunidade de ensiná-lo como faz. Mas você está potencializando alguém a ser um líder melhor e a ser um executor melhor. E principalmente você está preparando novos líderes. Se você não delega, as pessoas que estão na sua equipe só executam o que você manda, só cumpre ordem, não tem ideia para pensar, para liderar, para coordenar a sua equipe, para assumir uma responsabilidade, fazer e apresentar o resultado, as pessoas não tornam líderes. E uma das funções do líder, se não para mim o maior sucesso do líder, se você me perguntar como é que eu sei que alguém é um bom líder, me dê um motivo para eu saber que alguém é um bom líder. Meu primeiro motivo que eu vou provar para você que alguém é um bom líder é quando ele forma outros líderes. E você não consegue formar outros líderes se você não delegar. O líder, ele forma outros líderes. E ele só consegue formar outros líderes se ele aprender a delegar. Delegar e supervisionar o que ele delegou. Não é delegar e virar as costas. Delegar e supervisionar. Mas eu não vou delegar porque eu faço a minha vida sozinho. Na minha vida eu não tenho ninguém, eu não trabalho em equipe, eu sou um funcionário sozinho. Eu respondo a alguém que está acima de mim, o meu patrão. Não! Na sua casa você é líder, você tem irmãos mais novos. Na sua roda de amizade você tem amigos que têm mais dificuldade e que não sabem fazer as coisas que você... A gente lidera o tempo todo, a gente não tem a noção disso. Mas você lidera dentro de casa, você lidera no trabalho, você lidera na roda de amigo, você lidera até no cafezinho que você vai tomar com alguém, você está liderando, porque você está influenciando. E liderança é influência. Certo? Então fica aí esses princípios, a nossa hora já estourou. Eu vou, acho que terminar esse curso sem conseguir cumprir a minha palavra de não passar da margem dos 35 minutos. Mas beleza, quem tem disponibilidade está aprendendo, alguns já tiveram que sair porque tem que ir para o trabalho, mas eu vou finalizar aqui então a nossa aula, deixando para vocês o desafio. Gente, amanhã nós voltamos aqui às 7h01 da manhã para a nossa penúltima aula desse curso de liderança, 21 dias. Não sei se você conhece alguém, mas eu conheço, não conheço, ou se eu lembrar, vai ser um ou dois, que disponibilizou 21 dias para dar um curso de liderança. Não é porque eu estou dando, porque eu sei da qualidade do meu trabalho, de alto impacto, para quem fez todos os dias. Se você aprendeu tudo o que aprendeu aqui, todas as leis e todos os princípios de liderança, e colocar em prática na sua vida, você vai fazer uma escala num foguete.
na sua liderança, na sua carreira profissional, na sua carreira acadêmica ou ministerial. Se você aplicar esses princípios. Eu sei que isso é de alto impacto. E é gratuito, ninguém dá aula gratuita. Ainda mais 21 dias. As pessoas podem fazer uma palestra, uma live. Mas 21, praticamente, nós estamos aqui quase 20 horas de aula gratuita de liderança e de boa liderança para você. Uma liderança transversal, gratuita. E eu faço isso porque eu quero ver vocês crescerem. Vocês querem ir mais longe? Há oportunidade para isso. É só entrar no Clube 71 que você terá as informações para você poder participar dos outros cursos, para você poder participar das outras mentorias. Eu já tenho um curso preparado que será também online. Daqui a pouco vai ser lançado e você só vai saber se estiver no grupo para você poder perder. E essa vai ser um pouco mais elaborada, vai ser um curso top. Vai ser na área do desenvolvimento, pessoal. Desenvolvimento pessoal, soft skills, planeamento de carreira, planeamento da sua vida, planeamento das suas finanças. Vamos trabalhar nessa área. O seu controle emocional, inteligência emocional vai estar tudo nesse novo curso online que eu vou dar. Mas para que você possa participar, tem que estar aí no clube. Então está aí o código para você entrar. E se você não consegue ler o código, a outra maneira é deixar aqui nos comentários, que depois que eu terminar, eu ou alguém da minha equipa vai entrar, vai ver os comentários. Se você disser, eu quero fazer parte do clube e receber todas as informações, a gente vai mandar um link que você entra no grupo e lá você tem todas as atualizações. Tá bom? Deus abençoe, fiquem bem. Eu vou terminar então por aqui a nossa aula de hoje, orando e abençoando a sua vida. Sim, aqui a gente ora pelos nossos alunos. A fé é uma coisa que tem hora que nada mais vai ajudar na sua liderança. Só vai sobrar a fé. Se você não tem fé, se você não tem alguém por você, se o seu Criador não for o Criador de toda, ou se você não reconhece isso, tem hora que você vai ter problema. Não tem nenhuma técnica, não tem nenhuma pessoa que pode ajudar. Vai restar só a fé e você tem que ter. Certo? Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia, por esse aprendizado e por esse tempo aqui com esses alunos. Eu oro para que o Senhor abençoe a cada um. Que tenha um dia extraordinário. Que eles saibam priorizar o seu conhecimento e o seu impacto na vida de outras pessoas. Para que assim possam ser fluxo do bem, recebendo e ensinando e fazendo bem aos outros. Mas que seja tanto que possa transbordar na vida de todas as pessoas em abundância de recursos, de ideias, de oportunidades. Eu oro para que o Senhor faça com que através disso, esse homem e essa mulher que está nessa aula possa construir um legado que ficará para as gerações futuras e que o mundo lembrará de cada um de nós pelo impacto que fizemos e o legado que deixamos. Em nome de Jesus, amém e amém. Dia abençoado. Não esqueça, deixa aqui a sua mensagem se você quiser entrar no grupo. E amanhã às 7h01 da manhã nós estamos de volta aqui para a nossa aula. Fiquem bem e nós nos vemos amanhã às 7h01 da manhã.